Olá pessoal, e hoje nós vamos bater um papo mais do que interessante com o professor Dr. Luiz Gustavo Núcio, professor da Exalc USP, que está há 2 anos na China e vai falar, é um papo imperdível, desde agropecuária até todo o processo de desenvolvimento chinês. Venha conhecer o que é a nova China. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas. Olá pessoal, gostaria de agradecer aqui a todos os seguidores do canal Agroverdades por estarem aqui nos prestigiando a cada vídeo que a gente tem liberado aí ao longo das semanas. E hoje nós vamos ter um bate-papo mais do que interessante. Nós vamos bater um papo com o Dr. Luiz Gustavo Núcio, que é professor titular da Exalc USP, tem uma ampla experiência. Eu sei que às vezes a gente não pode falar que é o cara que mais entende de silagem no Brasil, mas eu considero ele como, para mim, é o que mais entende de silagem. Mas tem outras pessoas excelentes também. E o Núcio tem uma experiência acadêmica excepcional, né? Fez o seu doutorado na Universidade do Arizona, trabalhou com silagem lá, depois tem prosseguiu com essa linha de pesquisa no Brasil, tem vários, essa turma jovem aí, vários que estão aí hoje na luta do dia a dia com a silagem. Muitos passaram ali pela orientação e pelos ensinamentos do professor Núcio, e hoje o professor Núcio está na China, em Pequim, né, numa universidade chinesa que tem um convênio com a USP, né, e onde ele já está completo em julho, agora já 2 anos de China. Mas eu não vou falar muito sobre o que o professor Núcio está desenvolvendo lá nessa parceria da Exalc com essa universidade chinesa. Eu vou pedir para o professor Núcio falar um pouco do que é essa parceria, quais são as oportunidades, e depois nós vamos falando aí sobre silagem, sobre pecuária, sobre relação Brasil-China, que tem muita coisa que a China ainda é um mundo desconhecido para a maioria. Nós sabemos muito da parte comercial, mas tem muita coisa para a gente aprender com quem está vivendo, né, há 2 anos na China, entendendo essa locomotiva econômica que é a China. Não só econômica, mas principalmente científica, porque a China começa a ser extremamente agressiva em termos de mostrar a sua ciência. Hoje pela manhã, o professor Paulo Carvalho postou lá um material, né, sobre estoque de carbono desenvolvido na China, um trabalho excepcional. Professor, primeiro aí, muitíssimo obrigado por você estar aqui aí já iniciando o dia, madrugando aí com a gente aqui, né? Aqui nós estamos na noite, aí já é de manhã. E te agradecer por ceder o seu tempo. Então, aproveito então para te pedir para que você fale um pouco de como é o seu projeto aí na China. Muito bem, muito obrigado, Nilman. Satisfação imensa poder receber esse seu convite carinhoso. Quero agradecer a você e a sua equipe aí pela lembrança do meu nome. É um privilégio para mim, uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, falando da China. E sim, eu já estou aqui há quase 2 anos, né? Eu vim para um projeto de dupla diplomação entre a USP e a China Agricultural University, que é a Universidade Agrícola da China, para uma iniciativa pioneira que relacionava academicamente uma universidade brasileira e uma chinesa na área de agricultura. E nós começamos com um programa de mestrado em dois cursos iniciais,
E eu vim para iniciar com a primeira turma e agora eu vou estar seguindo de volta ao Brasil ao graduar a primeira turma. Então eu fiquei aqui pelo período de acomodação, de início das atividades, onde nós tínhamos que entender a cultura acadêmica chinesa e criando um ambiente de aproximação, entendimento e, sobretudo, aí de criar um expediente de fluxo entre as duas universidades, tão diferentes na sua rotina, para que pudéssemos, ao final, deixar isso encaminhado. E foi uma experiência muito boa, aliás, tem sido uma experiência muito boa. A minha esposa e eu estamos aprendendo praticamente todos os dias coisas novas. A China muito diferente do Brasil em muitos aspectos, mas o importante nessa mensagem é que é um país rico, né, no sentido do conjunto da experiência. Então, uma vez que você tiver algum sentimento de desprendimento, disposição em aprender, é um local onde você aprende muitas coisas novas, diferente de outras experiências ocidentais que são diferentes, mas hoje, com a globalização, não tão diferentes, né? Realmente aqui no Oriente é que a gente consegue compreender a ideia da diversidade que é o mundo e a maneira de pensar a vida de forma geral tão distinta. Em última análise, Nilma, muito a aprender, né? Eu tenho visto aqui uma China rica em agricultura, coisa que o Ocidente em geral não tem ideia disso. A China é um grande comprador universal de commodities e isso, de certa maneira, passa uma imagem esmaecida da qualidade da sua própria agricultura. Mas quando você se aproxima deles, você entende que eles fazem agricultura de qualidade, numa base física desafiadora, mais desafiadora do que a nossa. O território é grande, mas tem muita precariedade em termos de fertilidade de solo e déficit hídrico. E isso faz com que na área agricultável do país eles façam realmente uma pujança muito grande, com indicadores e números que surpreendem a nossa compreensão imediata. Em parte, o desconhecimento do ambiente chinês se deve a um distanciamento geográfico natural, mas também a um isolamento político-social por diversos motivos aí na história dos dois países, fazendo com que Brasil e China se conheçam muito pouco, né? Essa é a minha compreensão geral. Então, ao contrário do que acontece com a impressão que se tem de outros países aqui por parte da percepção chinesa, o Brasil eu diria assim, é um país sem sinal negativo. Eles não têm nada contra o Brasil, nenhuma motivação para se indispor com o Brasil. Ao contrário, eles têm curiosidade, mas não tem o Brasil no radar acadêmico internacional. Não é o que passa pela cabeça de um estudante chinês para estudar no Brasil, ou mesmo o estudante brasileiro pensar ou prospectar a ideia de vir estudar na China. Então, parte do meu trabalho é fundamentalmente operar nesse ambiente, nesse hiato aí, fazer um pouco de diplomacia científica, tentando buscar aproximar Brasil e China, mostrando para as duas partes as qualidades que eles têm. E confesso para você que está sendo uma experiência muito, muito boa. Naturalmente, o maior beneficiado sou eu, né, que acabo diminuindo a minha ignorância sobre esse ambiente. E, dentro do possível, estou criando oportunidades para atrair jovens brasileiros e jovens chineses a se conhecerem, além de fazer uma plataforma de pavimentação do caminho entre os pesquisadores chineses e brasileiros, né? Eles têm muito interesse, mas absolutamente desconhecem os nossos meios, nossos métodos e as nossas possibilidades. Então, uma das coisas que eu acabei fazendo por compreender que essa seria
um caminho de prosperidade foi oferecer a chance de chineses conhecerem o Brasil. E já mediei aí o envio de 3 ou 4 delegações de chineses para conhecerem sobretudo a nossa pecuária, onde eu tenho mais chance de auxiliar, mas teve gente visitando a nossa soja, nosso milho, etc. E o objetivo não é outro senão criar complementariedade dos dois países. A China tem uma maneira de focar a educação que é diferente do Brasil. O chinês é desde criança encaminhado a se entreter ou gostar da ideia de fazer o que se chama de deep learning. Eles gostam de conhecer as coisas profundamente. Gostam de conhecer as coisas com profundidade, né? E no Brasil, a nossa educação agrícola, ela é bastante voltada à compreensão da integração de sistemas. O brasileiro é treinado a ser um integrador e chinês é integrado a ser especialista. E nesse caminho de compreensão das duas culturas, a gente aprende que as duas culturas têm complementariedades muito desejáveis, desde que haja boa vontade aí nessa aproximação. Então, isso, Nilma, não quero me estender muito, não, é um pouco do que eu estou fazendo aqui. Estou muito feliz aí, cumprindo o programa. Não posso negar que já estou com saudade do Brasil e das coisas do Brasil, né? Meus filhos, minhas noras estão por aí, minha mãe, meus irmãos. Então, isso está realmente chegando num momento em que eu e a minha esposa queremos voltar ao Brasil, mas a nossa experiência aqui está sendo maravilhosa, assim, um país fantástico e muito, muito, muito melhor do que aquilo que se pensa dentro do Brasil sobre a qualidade de vida e mesmo de internacionais aqui na China. Núcio, eu tenho muita coisa para te perguntar, mas uma coisa que eu acho que é importante, porque é um pouco da sua missão. O que é que você diz aí para um estudante chinês? O que é que você faz para convencê-lo que conhecer o Brasil é importante? E o que você tem a dizer para um estudante brasileiro que conhecer a China é importante? Quais os atrativos que você acha que tem para o brasileiro ir para conhecer a China e o chinês conhecer o Brasil? Essa é uma ótima pergunta, Nilma. E eu tive que me preparar para ela sem ter tido a intenção né, mas até por obrigação do ofício, e quando eu cheguei aqui compreendi que isso era o que precisava, era contar uma história para os dois lados. Então eu fui me organizando para ter elementos na minha apresentação que tivessem fatos e verdades, né, fazendo uma alusão aí ao seu canal, sobre esse ambiente brasileiro e chinês, né? Então, a primeira coisa que eu comecei foi fazer o seguinte: como é que a China vê o Brasil? E para isso eu fiquei olhando na televisão chinesa e fiquei conversando com brasileiros e chineses que se aproximaram de mim para entender o que eles sabiam do Brasil. E, naturalmente, o que eles sabiam do Brasil é aquilo que nós vemos, que é uma mídia que faz foco no Brasil naquilo que não é o Brasil, que é mais importante. São interesses internacionais e uma série de fatos que permeiam o interesse de mídia, mas que de verdade não contam a história da agricultura brasileira. Então eu quis me transformar em alguém que pudesse contar para eles um pouco da verdade da agricultura brasileira. E olha, isso fez tanto sucesso que me fez andar pela China toda. Eu já estou me aproximando aqui da minha palestra de número 50 dentro da China, para você ter uma ideia, né? Já andei para todo lado aqui. Nas áreas de agricultura chinesas, posso dizer que visitei praticamente todas. E
E o que eu colhi nessa peregrinação só foi uma aclamação geral pelo Brasil. Eu acho que o Brasil ele precisa se fazer presente num ambiente como o da China e certamente em outros países, aonde nós não temos voz ainda. Acho que falta a presença de uma atividade organizada, né? Quem sabe até por parte de governo ou algo assim, mas que possa trazer técnicos e falar tecnicamente dos setores que a economia brasileira tem à disposição. E falar com verdade, né? Com base científica e deixar de lado um pouco do que está aí. Aliás, eu uso muito na minha apresentação de fatos de mídia para exatamente me contrapor a eles, depois durante a minha argumentação. E, para minha surpresa, o estudante chinês ele não tem isso na sua agenda, porque isso não é comentado dentro de casa, né? Quando se fala de Brasil, o que se lembra de primeira mensagem é um pouco de futebol, um pouco de Amazônia, mas Amazônia muito no sentido de um legado negativo. Eles têm conhecimento que o Brasil é um grande parceiro agrícola, especialmente os alunos das carreiras de agricultura, mas para por aí, entende? Não tem pelo Brasil nenhum sinal tão positivo ou não. Então a minha função é um pouquinho aprofundar um pouco esse discurso e dar a eles a dimensão das chances que eles têm, né? E, obviamente, no caso da China, o governo, uma vez convencido, eles podem ter linhas de financiamento para virem financiados ao Brasil e estudarem fora. A China manda uma grande quantidade de alunos para o ambiente internacional. Eles reconhecem de que a experiência internacional é reformadora, né? E isso é uma coisa que eu conto para eles, inclusive, que para mim as experiências internacionais que eu tive me fazem sentir privilegiado, porque é uma maneira de descortinar um mundo que você não enxerga quando está inserido num ambiente interno e detido pelas atividades do cotidiano. Mas quando você começa a viajar, essas coisas começam a aparecer e você percebe que tinha muitos dogmas e muitas ideias que são questionáveis. Então, eu passo para eles a ideia de que a minha própria experiência tem sido muito boa na minha carreira e eu acho que nós estamos paulatinamente ganhando adeptos. Há uma certa morosidade, né, de mudança, isso não é uma coisa que muda do dia para o outro, mas a gente já começa a ter alunos se interessando a irem para o Brasil e o nosso convênio, ele previu que os alunos viessem por 6 meses ao Brasil, como um caso quase que obrigatório, né? E isso está sendo iniciado agora. Então, eu acho que essa roda, Nilma, vai virando com o tempo e a volta dos primeiros chineses que forem ao Brasil deve criar um ambiente de prosperidade. Mas no radar chinês, as experiências internacionais são principalmente motivadas a irem ou para os Estados Unidos ou para algum país europeu. Essa é a lógica tipicamente chinesa, né? E veja que nessa escolha estão distanciados quaisquer valores de política social ou mesmo política geográfica. Não, o binômio capitalismo-socialismo ele não participa desse tipo de decisão, né? Os chineses estão mirando, quando podem, em países tipicamente capitalistas para fazer a sua pós-graduação ou a sua experiência internacional. E isso é uma demonstração que eles estão descolados dessa cisão política. O outro fato interessante é que pessoas da minha e da sua geração, aqui na China são milhares, tiveram a chance de estarem nesses países internacionais e hoje são pessoas que estão na liderança das universidades e instituições de pesquisa da China. Então, portanto, isso já está sedimentado aqui como um fato importante para o treinamento das pessoas.
Essa experiência internacional é algo em que as famílias chinesas investem para, inclusive, ajudarem os seus filhos a terem essa experiência. No caso dos brasileiros, Nilma, a gente tem feito algumas apresentações que são apresentações voltadas a difundir a mesma oportunidade agora contada para o lado de cá e mostrando que existe uma linha de financiamento do próprio governo chinês oferecendo bolsas e o complemento, né, de apoio financeiro necessário para fazer programas de mestrado ou de doutorado nesta universidade, exclusivamente para brasileiros, com toda a gratuidade envolvida, né? A única coisa que o programa não cobre é o recurso para fazer a viagem, mas a gratuidade típica de uma universidade pública brasileira, nós conseguimos aqui a aderência pelo lado da universidade chinesa, criando o mesmo pacote, né? E isso é um fato curioso, né? Que também me surpreendeu muito. E acho que isso surpreenderá a todos que tiverem a chance de virem isso. Eu estou numa universidade chinesa pública, que é a melhor do país, é a número 1 do país, e os alunos pagam tudo, né? O aluno paga tuition e fees, o aluno paga por alimentação, o aluno paga por moradia, há valores que são valores comerciais. Ou seja, não há, por parte do governo chinês, nenhuma forma de protecionismo do ponto de vista de treinamento de pessoal no ambiente universitário, como há no Brasil, e as famílias se empenham muito nisso, ou então os próprios alunos tomam financiamento para isso, para buscarem esse ambiente de treinamento, né? Enfim, isso é um pouco da minha experiência aqui, Nilma. Eu não quero me estender demais, porque tem muita história para contar. Eu estou assim até arrependido, porque eu deveria ter te nomeado embaixador do AgroVerdades, né? AgroVerdades, o agronegócio do Brasil passado a limpo, você poderia ter divulgado o canal na China, aí tem muita gente, certamente teria um impacto grande. Mas você fica à vontade, Nilma, naquilo que eu puder ajudar aqui. Eu confesso para você que até pela minha ignorância aí da abrangência desses veículos, naquilo que eu puder lhe ajudar nisso, conte comigo aqui. Eu estou aqui para tentar ajudar todo mundo, embora eu tenha vindo como mensageiro aqui da Universidade de São Paulo para esse programa. No final do dia, eu tenho auxiliado várias iniciativas de brasileiros de todas as universidades que você imagina aí, que estão querendo vir visitar aqui, né? Ô, Núcio, lógico, não, eu fiz só uma brincadeira, mas eu sei da sua disposição, mas eu acho assim que o Brasil ainda brinca muito com essa questão de se tornar conhecido, né? O Brasil é uma potência agrícola e às vezes a gente vê pessoas, isso ao longo dos vários governos, fazendo falas e alguns posicionamentos, né, ou a favor ou contra determinados países. E, por exemplo, a China, ontem eu recebi uma coisa de um colega, né, extremamente pejorativa, né, sobre a condição chinesa. E eu falei, mas isso aí é a China de Mao Tse Tung ainda, você está uns 40 anos para trás, né? E você não pense não que o agronegócio brasileiro depende um absurdo, porque os insumos todos hoje estão vindo da China, a gente tem uma dependência muito grande da China. Mas, enfim, eu acho que esse papel que você faz é extremamente importante e eu acho que a sua volta, eu gostaria que depois de 2 anos aqui, você tivesse 50 palestras para poder falar o que é a China para os brasileiros, porque a maioria eu não conheço, né? Mas assim, eu gosto muito de ouvir as pessoas que têm experiência na China. Já conversei com pessoas desde da parte automobilística, de eletrônicos,
né, até a parte do agro. E eu acho que é extremamente importante que a gente conheça mais para não ficar passando aí por ignorante, às vezes, assim, por não conhecer esse parceiro importante e que nós vamos, eu acho que não tem mais como a gente não passar a ter uma aproximação mais técnica, né? E com pessoas que convivem. Então, acho que essas questão de levar missões de universidades, de produtores, para conhecer a China, é essencial. E dentro dessa fala minha, eu não quero falar, não quero, hoje eu estou aqui, nós precisamos de te ouvir bastante, o que é hoje a pecuária, ou vamos dizer assim, a produção de proteína animal na China, em que patamar, você já disse que eles são, a gente tem uma visão um pouco distorcida do que é, mas o que é que mais te chamou a atenção aí dentro da pecuária, vamos assim dizer, mas quando eu falar pecuária, fica à vontade para abordar outras cadeias, né, da produtora de proteína animal. É também uma ótima oportunidade, Nilma. Obrigado aí pela pergunta. Bom, acho que a primeira coisa a dizer é que quem diz que conhece a China, mas não esteve aqui nos últimos 5 anos, já não conhece mais. Essa é uma primeira coisa para se ter em mente. A capacidade reformadora do país é muito grande e muito rápida. A primeira vez que eu estive na China foi num congresso internacional de pastagem em 2008 e a China tinha pouca linha de trem rápido. Tá? Pouca. Estava começando. Hoje, Nilma, tem 37 mil quilômetros de trem rápido que cortam o país e se transformou numa malha viária magnífica. Né? No último feriado nacional aqui tivemos 800 milhões de chineses viajando para visitarem as famílias, basicamente usando o trem rápido. Então, esse é um exemplo, para não citar muitos, da capacidade de regeneração que a economia chinesa gerou e da velocidade como as coisas se transformam. Eu estou dizendo isso porque você tem que tomar muito cuidado ao receber opiniões sobre a China, porque elas normalmente vêm de experiências pessoais localizadas num momento do tempo e isso pode ter mudado. Todo dia muda e muito rápido. Vou te dar um outro exemplo. Eu estive numa feira de café. Né? Me interesso pelos vários itens da agricultura. Há uma chance de que o consumo de café num próximo ano seja maior do que o consumo de café histórico na China. Em última análise, eles estão multiplicando o consumo de café numa velocidade em que o mundo talvez não tenha café para entregar. Por que disso? Porque vem vindo uma nova geração com poder aquisitivo médio para alto, que é o chinês que gosta de café e não de chá, como era o seu avô, que consome carne bovina e não carne suína, como o seu avô, e que toma leite e lácteos, o que não era comum na sua família. Então a China convive com uma situação hoje curiosa, que é uma estratificação de desejo de consumo modificado na família, conforme a faixa etária. E isso está presente nos bens de consumo em geral da população. Eu poderia te dizer sobre a frota de carros na China, que é magnífica. Existem linhas de financiamento de carros novos a juros muito, muito reduzidos, estimulando a renovação da frota e o consumo desses carros, não somente dos nacionais, mas dos importados. Assim, os meus colegas professores da universidade têm todos carros novíssimos, importados, de última geração. Então, acho que esse comentário é para a gente se posicionar diante de que, sim, no Brasil temos uma posição desatualizada sobre a China. Né? E isso, agora ligando isso com o nosso interesse mais direto, o provimento de proteína animal na China
é uma cadeia que segue um caminho bem previsível. Eles são o número 1 em produção de suínos, e suíno é a coisa que mais se consome aqui, né? Depois seguido por carne de frango, que eles também são entre os primeiros produtores e consome-se muito. A carne bovina sempre teve um consumo de fundo, porque pouca gente sabe disso. A China é o maior importador de carne bovina, mas é o terceiro maior produtor de carne bovina no mundo. Isso é impressionante aos olhos de quem olha apenas para a importação. Eles têm a indústria deles de produção de bovinos, que é baseada numa grande diversidade de raças, mas, vamos dizer assim, o mais especializado é o cimental, que é uma raça que foi trazida aqui por influência alemã há muitos anos atrás, sofreu um melhoramento local. Vamos dizer que seria o gado mais melhorado deles, e recentemente uma influência da chegada de Angus, sobretudo por influência australiana, né? Mas o Angus toma uma fatia pequena desse mercado do ponto de vista de criação própria. O sistema fundiário para a pecuária de corte, em números, ele ainda é muito atrás daquilo que nós fizemos no Brasil e daquilo que eles farão aqui, certamente, que é pequenas propriedades com poucos animais. O número médio é de 15 animais por propriedade, onde esses animais são criados quase como animais de companhia, né? E o conjunto desse somatório todo faz uma produção de carne considerável. Bom, mas isso não atendeu a demanda. E aí a China foi buscar provedores de carne bovina e, naturalmente, o Brasil aparece como um player importante. Então, aqui eu quero contar um pouco da minha experiência em promover a carne bovina na China, né? Por quê? Por que o Brasil entrou no mercado chinês? Porque o chinês estava procurando por oferta de carne bovina com alguma qualidade. Quando eu digo alguma qualidade, eu estou falando de qualidade microbiológica, sanitária e também organoléptica, quer dizer, uma carne que tenha a aceitação por parte da população por qualquer motivo. Mas como o volume da entrada de carne brasileira foi muito grande, nós começamos aqui a atingir o mercado dos nossos concorrentes. E quem são nossos concorrentes? Austrália, Irlanda, o próprio Estados Unidos, um pouco de outros países da Europa. Esses concorrentes perceberam a chegada massiva do Brasil. E o Brasil desfruta de uma imagem entre os players da importação de commodities como uma espécie de moda, né? É um player que chegou chegando, como se diz na prática. O Brasil e a China comemoram esse ano 50 anos de relação diplomática e estão fazendo grandes novos acordos em várias áreas. Haja visto que tivemos recentemente o credenciamento de 38 novos frigoríficos para exportar para a China. Isso vai acontecer em mais áreas durante esse ano de 2024. O próprio presidente chinês deve visitar ao Brasil ao final do ano, por época do G20, mas deve ficar aí para fazer vários outros acordos. Então, tem muita coisa que deve abrir e facilitar e ampliar a relação de agro com a China ainda em 24. E essa promoção do nome Brasil dentro do mercado chinês, isso deu uma chacoalhada na concorrência, que naturalmente está usando as suas armas para garantir a sua posição no mercado. Então, o que eu vejo muito é o Brasil sendo atingido por tudo aquilo que a gente já sabe, questões ambientais, questões sociais, que estão em torno da nossa imagem. E os nossos concorrentes usam isso. Eu já tive em vários seminários e conferências em que, enquanto eu estava ali para promover a carne brasileira, tinha mais alguém tentando usar um discurso contra a carne brasileira, mostrando as qualidades dos produtos desses outros países. Então, Nilma, realmente o Brasil precisa
de um ambiente de representação institucional importante num local como a China, certamente em outros países também, fazendo apresentações técnicas, que precisa ter técnica na frente dessa exposição. Não pode ser uma exposição generalizada. E eu vou te contar um caso curioso, que uma das coisas que demorou para eu conseguir foi encontrar informações, mesmo na literatura científica, que demonstrassem qualidade da nossa carne, né? Chinês gosta demais de carne marmorizada, mas quando eu falo marmorizado é uma prevalência de tecido gorduroso a tecido muscular. Eles gostam de consumir gordura. É impressionante isso, né? Isso faz parte da culinária deles. Então, os nossos cortes, eles normalmente têm dificuldade de atingir esse grau de marmoreio encontrado por outras raças e num outro plano nutricional dos animais. E para isso a gente tem que se esforçar em mostrar a qualidade que nós temos da nossa carne. E essa é uma coisa interessante que eu aprendi aqui. Num departamento de zootecnia, dentro de uma universidade chinesa, toda a parte do food science, tipicamente separado, ele está dentro. Então, quando você faz um experimento, vou pegar um exemplo bem atual. Você está fazendo um experimento de engorda de animais utilizando doses crescentes de DDG na dieta. Nós temos visto dezenas de experimentos como esse no Brasil recentemente. Em geral, esse experimento termina no Brasil com avaliação de parâmetros de desempenho dos bovinos, ganho de peso, conversão, eficiência e alguma coisa de carcaça. Isso é o normal do nosso pacote analítico. O chinês ele vai se aprofundar nisso. Todos os testes relacionados à carcaça e as avaliações de parâmetros de carne são feitas por equipes dentro do mesmo núcleo de pesquisa. E eu tenho visto que nós nos distanciamos disso, talvez por motivos acadêmicos ou até por uma orientação de uso de recursos. Nós temos pouca integração dessas coisas entre nós. Nosso pessoal não se integra muito nisso. A gente deixa para o outro fazer. Simplesmente, meu experimento da área zootécnica terminou no desempenho animal. O chinês ele vai bem à frente até provar quase a aceitação pública daquele produto. Isso é verdade para carnes, para leite, frutos do mar, etc. Eles vão muito dentro disso, porque o número um item de interesse de consumo por conta do consumidor chinês é a relação de bem-estar que o alimento pode promover na sua saúde. Isso está, inclusive, à frente de preço, né? Isso também surpreende. Então, Nilma, tentando resumir, nós precisamos ter, para fins de atender bem o mercado chinês, pesquisa integrada, que mostre começo, meio e fim, né? Eles olham muito, muito alimento como sendo fonte de nutriente. Então, você tem que olhar para os nutrientes que estão sendo oferecidos a partir daquele produto animal. E é assim o olhar que eles utilizam para comparar, inclusive fornecedores internacionais. Isso é verdade. Eu estou falando de carne bovina, mas isso é verdade para lácteos em geral, né? Leite, por exemplo, na China, o consumo vem crescendo, mas sobretudo dos leites fortificados. É leite para estratos diferentes da população. Leite para recém-nascidos, leite para crianças, leite para adolescentes, idade média e leite para idosos. E as fórmulas estão claras, esses leites são colocados na gôndola do supermercado de maneira muito organizada. Até então, o chinês não consome muito queijo, né, mas está começando a crescer. Mas o maior produto que vem depois do próprio leite é o iogurte, que vem crescendo demais. Isso me dá a chance de dizer o seguinte: a cadeia de lácteos estava no mesmo estágio de desenvolvimento que a cadeia de carne bovina
há cerca de 15 a 20 anos atrás. E naquela época se fez um grande programa no país de incentivo da criação de grandes fazendas de confinamento de gado de leite concentradas para profissionalizar a produção de leite, que também era bastante pulverizada em pequenos produtores, etc. Isso fez uma grande dinâmica no negócio leite, que hoje é um dos grandes do mundo. Os números da produção se parecem com os números da produção total do Brasil. Mas o crescimento é muito rápido. Em 10 anos, eles saíram de 5 milhões para 7 milhões de vacas. A maior parte do rebanho hoje é holandês, especializado dentro de unidades de freestall que variam aí entre 5 e 15 mil vacas. Né? Nós temos vários grupos operando no país que têm, às vezes, 10 a 20 fazendas do mesmo grupo. Isso facilita demais a extensão e a padronização de procedimentos dentro da linha de produção. Então, sem me estender muito, o que se viu na pecuária de leite é provavelmente aquilo que se deve buscar com a pecuária de corte. O objetivo era conseguir, há 15 anos atrás, atender pelo menos 70% do mercado do leite com produção interna. E eles, o ano passado, atingiram 68%. Então, chinês, ele coloca uma meta, ele persegue e atinge. Não tem essa coisa de dizer que tivemos problema no caminho e não atingimos a meta. Ele atinge, ele é um povo determinado nesse sentido. E a pecuária de corte deve seguir um trilho de crescimento, embora a gente saiba que existem muitas limitações para fazer o crescimento da pecuária de corte na mesma intensidade em que fizeram o leite. Em última análise, devem continuar buscando aumentar a produção interna, mas vão buscar muito manter padrões de relacionamento internacional com provedores internacionais como o Brasil. O que o Brasil precisa é remover da sua imagem qualquer resíduo que possa ser deixado de informação não precisa. Então, nós precisamos eliminar desse discurso qualquer viés político e apresentar dados científicos, né, dessas cadeias de produção brasileiras dentro da agricultura. O brasileiro deve continuar sendo provedor, porque os valores que nós colocamos são muito interessantes. Quer dizer, poucos países no mundo conseguem colocar carne a 4.200, 4.500 dólares a tonelada dentro do mercado chinês. Né, que é carne entrando para um valor muito desejável para um mercado sem marca. Agora, se você quer entrar para um mercado de marca, onde você atinge todos os padrões de qualidade do consumidor de alto poder aquisitivo chinês, essa carne pode valer 7.500 dólares a tonelada. É disso que nós, na minha opinião, precisamos, é a continuidade de uma ação permanente do Brasil se apresentar nesse ambiente bem postado, com números, né? Sem um discurso político, mas com um discurso técnico, dizendo, olha, a verdade. Por favor, siga. Eu acho que essa questão desse viés político, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, que eu lembro que a gente já teve um ministro das Relações Exteriores que fazia piada com chinês, e aí vinha a ministra Tereza Cristina atrás, abrindo o mercado e apresentando o que era, né? Tipo assim, a gente tendo que aquele trabalho dela que podia ser de ampliar e de acabava sendo muito mais para apagar incêndio do que efetivamente expandir o mercado, né, para o Brasil. E eu acho que essas questões políticas, né, o país que é inteligente, ele pode ter o viés político que for, mas o comércio, como diz o outro, você pode ser A e eu sou B.
Agora, na hora que a gente fizer negócio, nós somos um ser, que aí é comum a todo mundo, né? Acho que precisa de um pouco mais de inteligência e de meta, né? A nossa meta não é discutir essas preferências políticas. Agora, deixando esses assuntos aí que não é a nossa meta aqui hoje, uma coisa que me chama a atenção, porque a pecuária leiteira cresceu muito e eu tinha curiosidade de saber como que é o aproveitamento do macho leiteiro na China, porque tem 7 milhões de vacas em em lactação, você deve ter um volume de macho interessante. Esses animais são transformados em carne? São sim, Nilman. Tem uma parte grande da pecuária de corte que vem do macho leiteiro. Embora nas fazendas mais modernas eles começam a fazer um selecionamento, uma ordenação genética, de mérito genético das matrizes, de forma que os 2/3 superiores continuam sendo inseminados ou mantidos com transferência de embrião de gado holandês, e o terço inferior desse rebanho, do ponto de vista de mérito genético, ele segue com a inseminação e a transferência de embrião de raças de corte. Né? Isso começa a acontecer aqui nos grandes confinamentos, mas, de qualquer maneira, o macho resultante da atividade de produção leiteira, ele veio bastante para dentro da produção interna de carne. Né? E aqui já representa aí mais de 15, quase 15 a 20% do mercado de produção. E existem linhas de produção desses machos que são, na verdade, grandes confinamentos que estão começando a surgir. A China não tem um número muito reduzido de confinamentos grandes de gado de corte, estão começando a aparecer agora. E na verdade, o confinamento é uma prática comum, porque como o inverno é muito rigoroso, especialmente na região onde a pecuária está situada, é natural que esse gado vai passar fechado, recebendo uma dieta com volumoso conservado quase 6 meses do ano. Então, assim, a atividade de confinamento, ela é até que de maneira comumente utilizada no país, de maneira até, às vezes até muito informal. Mas o gado de corte confinado em grandes propriedades, etc., isso é que está começando a aparecer agora. E sim, eu já estive fazendo apresentações aqui para 2 grupos aí se interessando em plano nutricional para engorda de machos leiteiros decorrentes dessa exploração. Naturalmente, essa carne é aproveitada, mas de novo para um mercado secundário em termos de carne sem marca. O que eu estou chamando de mercado sem marca? Existe um grande consumo de carne no país, sendo feito em restaurantes, em linhas de alimentação que utilizam carne bovina sem precisar utilizar dessa condição de uma boutique de carne, onde a qualidade é o carro-chefe dessa venda. Tá? E a demanda é altíssima. Né? Mesmo assim, Nilma, o preço é muito alto. Né? O custo para o consumidor, ainda que seja da carne bovina mais barata do mercado, é muito elevado. Eu tenho contado isso para eles nas minhas apresentações, e eles dão muita risada. Eu, desde criança, fui criado no Brasil, onde eu consumo carne bovina 2 vezes por dia. Né? É assim que é, em vários locais. E aqui eu consumo carne bovina 1 vez por semana, né? Que é o que dá para comprar. Então, assim, a lógica de relação de custo é muito aumentada. Essa diferença em relação ao mercado brasileiro, ela varia de 3 a 6 vezes mais cara do que a carne bovina. Então, assim, é muito mais caro. E esse manter-se caro é uma lógica do governo
em conseguir manter a produção interna. Porque a produção interna, ela tem contra si as grandes dificuldades ambientais. No pós-Covid, todos os ingredientes dietéticos foram inflacionados. E hoje, por onde eu ando aqui, nós estamos convivendo com um choro típico dos produtores, tanto de leite como de corte, de que a margem ficou muito apertada. E naturalmente ficou, né? Para aquilo que era a experiência chinesa. Os preços praticados aos produtores, de forma relativa, são maiores do que os nossos preços dolarizados no Brasil, mas para o ambiente que eles foram treinados a trabalhar, as margens ficaram apertadas. Então, parte da minha apresentação é sempre dizer o seguinte, pessoal, olha, está mais difícil do que estava, mas olha bem o resto do mundo como está. O produtor de leite no Brasil está com problema, o produtor de carne no Brasil está com problema, nos Estados Unidos a mesma coisa. Então, essa situação internacional acomoda um pouco. Além disso, eles têm recursos para utilizarem internamente para tentar diminuir isso. Essa é uma outra coisa importante. O chinês ainda tem que ser melhor treinado no uso de ingredientes dietéticos não tradicionais. O uso de coprodutos e produtos decorrentes da agricultura é menos tradicional do que nós fazemos no Brasil. Isso é parte das coisas que eles podem aprender com a relação com brasileiros. Mas, de forma geral, Nilma, assim, respondendo a tua pergunta, a exploração de pecuária de corte dentro do ambiente chinês, ela está se modernizando e ela deve apresentar resultado nos próximos anos. Ô, Núcio, a gente bater um papo com você e não falar sobre silagem, eu corro o risco de não poder sair na rua, né? Depois, como que é na China hoje a questão da conservação de forragem? E uma coisa que eu tenho muita curiosidade é da questão da mecanização, automação, como é que eles estão nesse... Qual o nível que eles já atingiram, porque é um país que a parte tecnológica, eles avançam muito rapidamente, igual quando você fala, né, na parte de ferrovia, de trem rápido, foi muito rápido, então eu imagino, eu gostaria de saber como que é essa questão da produção de silagem na China, como é que é o processo em termos de mecanização, de automação, como é que está? Também é uma pergunta que me dá a chance de falar muita coisa, mas assim, eles estão bem melhores do que o mundo imagina que eles estejam. E também decorrente de um crescimento muito rápido que houve. E não foi por acaso que a China sediou em 2023 o Congresso Internacional de Silagem, que é talvez a reunião científica mais importante, que passou por nós aí no Brasil e veio para a China, conviveu com a Covid, protelamos um pouco, mas tivemos a reunião que acontece a cada 3 anos aqui o ano passado. E por que isso? Porque a China acabou nucleando um grupo considerável de pesquisadores nessa área, e muitos jovens pesquisadores, hoje distribuídos por todo o país. Então, Nimo, esse pacote tecnológico desenvolvido rapidamente por eles, ele tem a sua extensão chegando no campo com facilidade. Eles têm uma grande facilidade aqui na China de pegar o produto gerado na universidade e levar para a condição de utilização no campo. Tem várias linhas de dedicação do próprio governo ou das empresas para fazer isso acontecer. Então, o que eu vi aqui foram coisas assim bem impressionantes, né? Ao mesmo tempo que você vê uma silagem precariamente produzida numa atividade de minifúndio de pecuária de corte num estado chinês pobre, que é verdade,
e eu também acompanhei algumas vezes, você vê lá na ponta um silo de grandes dimensões abastecendo um freestall de gado de leite com assim o máximo de tecnologia que você possa imaginar. Quando eu digo o máximo de tecnologia, é assim, imagine as melhores propriedades no Brasil, né, bem manejadas, às vezes com um nível um pouquinho acima no controle, no conjunto dos dispositivos de controle. E aí é que a China talvez faça alguma diferença em termos de novidade. As nossas ferramentas de controle de qualidade no processo de ensilagem no Brasil, elas em geral estavam organizadas para tirarem fotografia do ocorrido a posteriori. Então eu fiz um processo e depois que esse processo está terminado, eu venho ali, colho uma amostra e tiro uma fotografia do que aconteceu, aonde eu tenho chance de pensar em mudar algo para o próximo ano, mas aquele é um fato ocorrido. Aqui na China, o que eu vi acontecendo foram métodos de controle em tempo real para ajustes, utilizando uma típica ferramenta de PDCA, onde você está corrigindo processos do ponto de vista de governança administrativa enquanto ele acontece. Então você faz, você mede, você retifica e faz de novo enquanto está fazendo. Isso, eu posso dar vários exemplos, mas, por exemplo, análise de densidade de silagem em tempo real. Enquanto o trator está compactando, eu já tenho medidas de densidade de silo aparecendo para o gerente do processo, que pode intensificar a compactação se for o caso, dado que nós sabemos que a compactação é fundamental no processo. E assim vai, né? Medidas de população microbiana original da massa de forragem em tempo real, sendo feitas na boca do silo, com possibilidade de fazer uma medida de microbioma ou até mesmo de metabolômica em nível de fazenda, o que é quase que surpreendente, né? Então, assim, esses dispositivos rápidos, céleres, de checagem local, é que impressionam, que acontecem dentro do ambiente chinês, né? E como é que eles apareceram? A China recebeu, nesta área, muita consultoria internacional, especialmente de europeus, trazendo os pacotes de qualidade do processo de ensilagem. Mas os controles foram desenvolvidos através de startups e spin-offs dentro das universidades, porque os times são grandes, Nilma. Para você ter uma ideia, dentro de uma universidade, tipicamente, um professor titular tem com ele um time médio de 40 pessoas. Esse time médio de 40 pessoas representa professores mais jovens, alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado e iniciação científica, mais alguns funcionários envolvidos em questões laboratoriais e de apoio em geral. Essa equipe, ela tem um foco de trabalho, ela se relaciona com o governo, ela se relaciona com empresas, ela tem recursos, ela vai prospectando. Às vezes, na mesma universidade, tem uma segunda equipe trabalhando dentro do mesmo grande tema, por exemplo, conservação de forragem, com foco diferente. Então, isso talvez seja a grande diferença da universidade chinesa para a universidade brasileira, que é o tamanho e a força de trabalho dos times de pesquisa, que são numerosos, né? Tudo bem, isso é até esperado, porque a coisa que a China mais tem é gente. Mas eles têm, além de gente, muita estrutura para poder organizar essas pessoas. Estrutura de laboratórios impecáveis. Para quem não conhece a China, é imaginar uma estrutura de laboratórios análoga dos Estados Unidos, né, que é uma boa maneira de fazer uma referência mais conhecida, né? A China, no seu ambiente universitário, e mesmo na coletividade, se aproxima muito da qualidade de vida dos americanos, quando não ultrapassa em alguns lugares.
Essa é a verdade sobre a vida na China. E também é uma surpresa para os ocidentais ouvirem isso. Todo mundo guarda a ideia de uma China atrasada, etc. Não é assim. E nesse ambiente, Nilman, produziu-se muita tecnologia de ponta. Eu poderia chamar de inovação mesmo, porque houve a geração de uma ideia que foi acompanhada de um investimento para que ele se transformasse num produto. E eles têm uma educação para a geração de patentes e geração de nova tecnologia muito aguçada, muito organizada. Então, no caso da área de silagem, ela recebeu parte desse benefício, né? E eu poderia citar vários exemplos aí de sensores, medidas usando drones sobrevoando o silo para garantir aí uma fidelização entre imagem e expectativa de densidade, expectativa de calor gerado pelo silo, enfim, muitas coisas que são novidades, mas são claramente ideias desenvolvidas a partir de consultoria internacional, que mostra o benefício do relacionamento de um internacional com a educação chinesa. Eles são capazes de pegar o conjunto das suas orientações e daquilo criar uma aderência para a lógica chinesa de exploração do tema. Então, num painel deste super qualificado, eu tenho me deparado com silagens de altíssima qualidade, né? Programas que se iniciam lá com competição de híbridos de cultivares, uma exploração bem agronômica, seguindo por toda a lógica de mecanização. Quando a gente chega na mecanização, eles, em parte, utilizam equipamentos chineses, mas, em parte, muitos equipamentos importados. Nesse ponto, o grande parceiro ainda é a Alemanha, com as suas linhas de equipamentos na área de ensilagem, e isso também é verdade na área de fenação. E, dali para frente, todo o manejo de descarregamento do silo seguindo para os animais. Agora, tem uma curiosidade importante de dizer. Eu estive visitando muitas propriedades, né? E depois que eu visito a propriedade, eu, depois de ter exaurido ali as minhas discussões na boca de silo, normalmente quero ver o gado, né? Isso faz parte de uma lógica de educação brasileira, de conhecer o território onde você está. Para eles, isso é curioso, é como se aquilo tivesse fora da expectativa da minha alçada. Olha, lá no gado vai ter lá no gado vai ter outro especialista, é um cara que conhece o gado, conhece como é que funciona a digestão dele, etc. É difícil para eles entender que nós conhecemos um pouco do todo, né? Para a lógica chinesa, isso seria um caminho para dispersão. Querer entender o todo é uma maneira de não entender nada de forma muito aprofundada. E como eu falei, eles têm uma grande predileção pela informação aprofundada. O chinês nasceu para ser especialista. E eu fui tentar entender o porquê disso. E acho que essa talvez seja uma amarração dessa minha conversa com você muito interessante. As famílias criam seus filhos oferecendo muitas oportunidades de desenvolvimento intelectual desde que são pequenos para todas as coisas que você imagina. Atividades de esporte, atividades de cultura, atividades lúdicas, né? Eu vou dar um exemplo. Quando chega às 5 horas da tarde, que as crianças saem da escola, eu moro num prédio aqui onde moram professores da universidade, eu e a minha esposa, a gente se delicia, porque começam a tocar nos vários andares do prédio as aulas de piano. Você vê que todo mundo está colocando os filhos para aprender música, né? E assim é com o esporte, com as várias atividades. Aos finais de semana, normalmente a criança tem uma grande agenda intelectual, visitar museus, aprender pintura, e assim vai, né? As famílias privilegiam muito isso. E uma figura muito importante nessa história toda, uma vez que pai e mãe trabalham demais, são os avós, né? A avó é a cabeça da educação chinesa.
Em geral, esses avós são muito presentes na educação. Mas aonde essa história vai parar? Desde muito cedo, eles buscam entender naquilo que essa criança pudesse ter um talento para ser explorado. E da onde vem essa necessidade? Ora, é simples. Em 1,4 bilhão de pessoas, você tem que buscar dentro de casa um ambiente de ineditismo, de algum grau de diferenciação, que é onde esse indivíduo possa se diferenciar. Essa pressão, ela existe, mas de uma forma, eu diria, até bem organizada, não é uma pressão não saudável, uma pressão positiva. E essas crianças, então, vão buscando essa diferenciação. E chegam no ambiente universitário por conta disso, porque fizeram vários testes e avaliações que chegam a demonstrar algum grau de diferenciação dos seus semelhantes, né? Cooperam entre si, mas claramente disputam entre si também. E isso leva à produção desse indivíduo especializado, que faz muita diferença no processo e no conjunto fazem muita diferença, mas eles trabalham em caixas estanques. Tudo isso para culminar no seguinte: quando chega aqui um professor, já no final da carreira, como eu, e que tem visão generalista, para eles isso fez parte de uma lógica chinesa de 40, 50 anos atrás. Essas pessoas que têm treinamento como o nosso já deixaram o mercado. E a maior parte dos que estão aí são especializados. Então, quando você vai falar com um cara de silagem, ele entende muito pouco do gado. E vice-versa. Essa é uma característica chinesa. A gente tem que aprender a conversar determinadas coisas com certas pessoas. Não dá para você falar do todo com todos, né? Eles não têm compreensão disso. Núcio, você está falando aí, eu fico olhando, nós já falamos um pouco de silagem, muito mais, um período agora muito recente, eu dei uma olhada num currículo de um curso de agronomia aqui no Brasil, e não tinha inteligência artificial, não tinha agricultura 4.0, eu dei uma busca lá, não tinha a palavra drone e tinha tração animal. Isso um curso para ser implantado, sabe? E aí você está vivendo nesse mundo da China. Qual a visão que você hoje, voltando para o Brasil, se você encontrar com um jovem que está ingressando numa universidade brasileira, qual alerta que você daria para ele, para que ele tire tração animal do currículo, talvez, e coloque mais tecnologia? Ou pelo menos insira o outro, se não quiser tirar, não sei, também. Mas, de novo, as suas perguntas são muito inteligentes, elas têm, na verdade, a chance de a gente explorar bastante. Tem uma coisa na China que eu acho que nos falta no Brasil, né? 43% da população ainda vive no campo, enquanto no Brasil 13% vive no campo. Então é normal que uma criança chinesa criada num grande centro tenha um avô ou uma avó ainda morando na roça. Isso faz muita diferença do ponto de vista de criar dentro do ambiente familiar e nas próprias perspectivas de vida futura dessa criança a tentativa de levar qualidade para o ambiente da roça. Parece um compromisso social de família melhorar as condições não somente dos grandes centros, mas também no ambiente rural. Porque essa estrutura está organizada de forma que a chamada qualidade de vida tem que ser levada no grande centro, mas também tem que estar presente no ambiente agrícola. E a China sofre com todos os problemas de êxodo que nós temos, o governo trabalhando para evitar o êxodo,
O êxodo é curioso, existe um êxodo de mulheres do campo vindo para a cidade, que acabam tendo dificuldade de encontrar parceiros na cidade, e existe, na verdade, um pelotão de homens que também têm dificuldade de encontrar esposa no campo, né? Essa lógica chinesa está bem desenhada. Muito bem. Como é que isso pode ser amenizado? É levando qualidade para esse ambiente. Quando eu me digo a levar qualidade, é levar com velocidade, é o compromisso social de fazer com que o resultado de um experimento consiga criar riqueza no campo rapidamente. E eles são bons nisso. Então, as coisas que estão dentro de um currículo mínimo, de uma estrutura curricular, de um curso de agronomia na China, elas são muito surpreendentes ao olhar do nosso tradicionalismo no Brasil. O aluno está aprendendo muita coisa que tem pouco a ver com aquela agricultura mais chamada antiga e muito a ver com coisas novas. Então, essa integração de dispositivos, de sistemas de produção em cadeia organizada, etc., isso, na verdade, toma conta da maior parte da carga horária. A carga horária está muito olhando para a cadeia, para o negócio, né? A pós-graduação, sim, é que olha com mais detalhe para os processos biológicos e etc. Então, na verdade, sem me estender muito, a minha sugestão é que nós precisamos de uma grande modernização, embora esse discurso seja antigo, né? Porque a modernização pode se referir a muitas coisas, mas eu creio que falta ao Brasil hoje é um olhar de rápido emprego de tecnologia dentro do currículo. Isso não está presente. A gente está muito amarrado ainda a procedimentos mais antigos, imaginando que isso, de alguma maneira, garante a qualidade da educação do aluno. E não é verdade. O aluno tem que estar pronto a propor ideias que sejam inovadoras. E essas ideias passam por compreender o processo de produção como um todo. Então, eu teria dificuldade de te contar detalhes aqui, mas vou ter muito prazer em poder fazer isso ao vivo quando estiver aí. A qualidade da apresentação de produtos agrícolas na China, na ponta da cadeia, é fantástica, fantástica. A preocupação com a imagem do produto que eles têm, até mesmo na embalagem, da forma de oferecer, é um show, né? Um show, assim. Tudo tem um valor aumentado por uma apresentação sempre encantadora. Você vai a um supermercado, aquilo te enche os olhos do profissionalismo em apresentar produtos para a população. É uma maneira de aumentar valor, mas é, sobretudo, uma maneira de embarcar tecnologia no produto do começo ao fim, né? Para garantir que aquilo vá para dentro da sua mesa com segurança alimentar, de forma geral. Então, eu acho que a nossa formulação de proposta de currículo, ela precisa de um olhar internacional. Nós estamos, há bastante tempo, muito olhando para a nossa condição própria, né? Quando alguém fala assim, mas o currículo é baseado no que diz o MEC. Não tenho certeza que o MEC está sabendo exatamente do que aquilo que nós mais precisamos para fazer o melhor curso nessa área. Porque, para fazer isso, precisa olhar para o que está fora do ambiente, não o que está dentro do ambiente. Para olhar para o que o resto do mundo está fazendo. Então, ao mesmo tempo que falta ao Brasil se apresentar melhor ao resto do mundo, falta também ao Brasil se situar melhor no que está acontecendo fora do Brasil. Acho que essa é uma boa maneira da gente olhar para aquilo que podemos fazer aí dentro. Nós não vamos deixar de resolver as nossas questões, mas quem sabe olhando um pouco para fora, a gente saia um pouco do olho do furacão e consiga, nesse olhar externo, criar um ambiente de essencialidade para a nossa própria atuação. Eu assisti uma entrevista falando da China com o Miguel Nicoleles, e aí ele comenta lá que na década de 80
o Brasil tinha feito um dever em termos de revolução econômica na década de meados da década de 60, 70 e pouco de 80, o Brasil era o país que mais PIB, que mais crescia no mundo e tal, e os chineses vieram aqui copiar a gente, né? Eles passaram por aqui, viram o que foi feito e tal, e essa coisa de ir mandar gente para fora foi um pouco copiado do Brasil, principalmente na agricultura. O Brasil mandou muita gente na década de 70, e a agricultura, né? Você ainda foi, já não estava tanto, mas foi de uma turma que já ia com mais dificuldade, né? Não tinha que ser meio guerreiro para ir. Encontrava lá o professor Hilber lá, né? Que gostava dos dos estrangeiros de uma maneira geral, mas que orientou muitos brasileiros, né? Alguns ficaram por lá. E assim, eu acho que o Brasil estancou isso, né? Depois veio a própria política interna da educação de que não, que se o Brasil agora não precisava de mais de ir para fora, que tinha investido em mandar gente, que essas pessoas tinham que... O Brasil tinha que ter competência para poder formar seus próprios doutores, como se apenas fosse importante aquela formação acadêmica, e a experiência cultural e de ver o que estava acontecendo lá é muito mais importante do que você aprimorar especificamente em algumas cadeiras, ter aula com alguma pessoa. É o que o mundo está, né? Mandar pessoas para onde tá tendo modificações. Eu acho que a China é hoje um local a ser visitado e ser copiado, né? Porque os caras fizeram uma revolução em poucos anos. Mas eu já estou também, ô Núcio, você fala assim, mas nós somos quase que de uma geração muito próxima. Você não é mais velho do que eu, não. E pelo menos está mais conservado do que eu, tá? Mas, assim, realmente é uma preocupação do que nós vamos fazer com as nossas universidades, que isso é um fator que me preocupa, mas isso, quando a gente voltar, nós vamos sentar e conversar, né? Porque a gente que já esteve na CAPES, eu fiquei lá, eu acho que eu encontrei com você lá pelo menos umas 3 avaliações seguidas, e eu brigando, né? Porque a gente vê essas coisas, fulano mandou, mas fulano mandou não é o que é a solução. Eu sei que nós já estamos batendo recorde aqui de tempo, mas eu vou te fazer mais uma pergunta aqui, para a gente encerrar. Eu prometo que eu não vou fazer você chegar atrasado no serviço hoje, não. Dentro da sua visão, o que você vive na China hoje? Qual é a avaliação mais errada que você acha que nós brasileiros fazemos da China, do povo chinês, do jeito que as coisas acontecem na China? Bem, essa talvez seja a pergunta mais desafiadora, né? Acho que a primeira conclusão, Nilma, primeiro, é que a China é muito bom, né? Acho que isso seria uma espécie de conclusão final, mas estou trazendo para o começo. Para quem tem dúvida e quiser, de alguma maneira, acreditar na minha e de experiência de vários outros, se tiver chance, venha, porque você vai estar diante de algo muito bom, né? O segundo grande erro é separar o mundo em orientação política. Eu poderia me aprofundar muito nisso, não vou por dentro disso, mas posso te assegurar de uma coisa. A dualidade capitalismo-comunismo é um erro na forma de classificar gavetas de qualidade das coisas do mundo. A terceira coisa é assim, para o chinês médio, a coisa que menos importa para ele é se eles são comunistas ou capitalistas. Eles apenas olham que a vida deles está melhorando ou piorando. Na verdade, a maior parte nem sabe muito bem em que regime está. Nesse ponto, acho que o Brasil tem perdido um pouco de tempo se entretido com essa dualidade demais e deixado de olhar para as funções fim
o que significa o desenvolvimento comum de qualquer país. Porque o cidadão quer melhorar a sua vida, é só isso. Tá? Então, a China é um bom local para ver como é que a vida pode ser melhorada num país que se diz comunista, mas que no dia a dia não tem nada de comunista. O que eu vou dizer é um pouco estarrecedor, mas acredite em mim, o Brasil hoje é muito mais comunista do que a própria China. Para a maior parte das coisas que você possa imaginar de política social que nós temos, o Brasil é muito mais comunista no conjunto das suas deliberações do que é o ambiente chinês. Então, eu falo isso para meus filhos, é uma grande bobagem você medir a sua experiência, ir para um lugar ou por outro, por conta de que se diz que aquele lugar é isso ou aquilo. A outra coisa, Nilma, é o seguinte, a frase é velha, mas a ideia é válida. Eu me considero uma pessoa que teve, de alguma maneira, muita sorte na carreira, e a minha carreira universitária me permitiu conhecer muitos países. E depois de conhecer vários deles, logo aprendi que sempre qualquer país é melhor do que aquilo que a mídia diz sobre ele. Sempre. Isso é verdade também para qualquer estado brasileiro, para quem não conhece os estados brasileiros ainda. Todo estado é melhor do que aquilo que se fala sobre ele na mídia. Uma demonstração clara é que mídia, em geral, quer fazer foco na negatividade. Mas a gente sempre aprende a positividade do local onde vai. Então, a China se encaixa muito bem nesse exemplo. Por estar distante geograficamente, é desconhecida. E o que se fala da China não é bom. Até os meus familiares, quando eu decidi vir para a China, minha mãe, coitada, já uma senhora idosa, ficou lá chorosa, poxa, mas na China, imaginando que eu estivesse indo para um lugar muito ruim. Vai comer escorpião. Pois é, essas coisas que sim foram verdade, mas deixaram de ser. E as pessoas não entendem que aqui o que foi verdade e deixa de ser muda num universo de tempo muito rápido. Entende? Então, assim, é um local para que, por ser um país muito grande e um player internacional muito importante em várias áreas, é naturalmente um local onde você tem chance de aprender muito. Porque aqui você vai se deparar com ineditismo, que é incomum entre países ocidentais. Normalmente, para nós, no Brasil, o exterior está representado pelo Ocidente. O Oriente, de forma geral, está fora desse mapa de diversidade. E hoje você aprende muito, inclusive na zona tropical asiática, né? Considerando aí Malásia, Singapura, Indonésia, o que o Brasil tem de chance de fazer integração, incorporando aí a região do sul da China, que é bem tropical, é uma coisa imensa de oportunidade de trocas, de aprendizado nos dois lados. Como você pode imaginar, eu poderia falar por muito tempo sobre isso, mas eu acho que a lógica é essa, despertar o interesse e dizer para as pessoas, aqueles que quiserem aprender, venham, não vão se arrepender. Ô Núcio, o papo é extremamente interessante. Eu acho assim que para você que tem essa experiência, você tem quase uma função ou uma missão, né, educadora, e nós vamos voltar aqui no Agroverdades, eu sei que quando você está se programando para voltar, é tão corrido quando você está se programando para ir. Mas chegando aqui, eu acho assim que, principalmente, Núcio, para os jovens, eu acho que essa fala sua dessa questão política, da gente ficar se perdendo em discussões que é muito de política partidária, né? E tal país assim, eu acho que a gente está perdendo muito tempo nisso, mas eu também acho que isso é um pouco mal
mundial, não é só o Brasil, vários países têm passado por essa coisa de polarização, né? Um negócio meio dividido, mas eu acho que essa experiência que você falou, oriental, tá? De você sair um pouco mudar o eixo, né? O eixo econômico, ele está mudando, o mundo tem visto isso, né? E, então acho que é muito importante. Eu gostaria de te agradecer imensamente, né? Você tirar aí o seu tempo aí da sua manhã para bater esse papo, para mim foi de muito aprendizado. Tenho certeza que as pessoas que seguem o canal aqui também acharam, né? Vão achar de extrema importância. Eu vou passar para você só para alguma consideração final e volto aqui para gente para encerrar. Ótimo. Ô, Nilma, olha, eu que agradeço aí, um privilégio, para dizer de novo, uma alegria me reencontrar com você. Agradeço, reitero aí esse convite honroso, você, sua equipe, por terem lembrado de mim. Espero que nesse período aí eu tenha conseguido, de alguma maneira, compartilhar a minha experiência, ao menos em parte, né? Ela é uma experiência muito rica, muito assim, o aprendizado foi não só na área profissional, mas do ponto de vista no dia a dia, na cultura, na vida como um todo, no conceito de olhar de vida, acho que talvez até mais rico. E a mim isso mostra apenas de que essa é a experiência modesta de um brasileiro no exterior, de muitos que nós temos, né? Mas que a gente conseguiu internalizar isso muito pouco na educação brasileira. A educação brasileira, do ponto de vista do interesse das coisas do cotidiano, está muito presa a solucionar questões diretas, rápidas, de necessidades básicas que temos no país, que está vivendo precariedades, eu entendo, mas isso está nos fazendo perder chance de planejamento de longo termo. A minha preocupação maior não é o Brasil que nós temos hoje, mas é o Brasil que nós deixaremos de ter em alguns anos a continuar perseguindo esta lógica de formação de pessoal que temos hoje. Então, eu acho que é um bom momento para usar essa experiência para fins de entender o que seria um bom plano para a formatação de educação futura. E para os jovens que estão nos assistindo, a minha sugestão é, qualquer que seja a experiência fora do seu ambiente, seja ela a experiência nacional, mas sobretudo internacional, vá atrás disso. Isso vai te preparar para um futuro, não do ponto de vista do interesse dos outros, mas do ponto de vista de organizar a sua própria lógica de essencialidade neste plano de futuro, né? Onde é que eu devo caber nesse plano de futuro? É preciso olhar para isso. O que eu vejo são jovens seguindo trilhas mais ou menos desenhadas pelas instituições de ensino, sem se importar muito com a sua própria formação. Acho que tem que haver aí um certo grau de interesse próprio em fazer uma formação superlativa. Por quê? Porque quando você viaja e conhece, e às vezes se admira com qualquer coisa que viu numa viagem, isso é um modificador importante na sua lógica de futuro. Isso, às vezes, numa visita totalmente despretensiosa, você enxerga algo ali que modifica a sua percepção. Então tem que se dar a chance de fazer essa busca. E eu, embora não muito jovem, eu sou um jovem já velho, né? Estou fazendo uma aventura, bem dizer, do ponto de vista acadêmico, vindo para um lugar diferente, naturalmente uma cultura desconfortável no início, porque a gente tem muita dificuldade na adaptação inicial, tudo é diferente, inclusive o idioma. E ainda assim, depois de superada a dificuldade inicial, o benefício dessa experiência é magnífico. Então eu sou grato pela oportunidade, mas como você mesmo disse, tenho a obrigação de compartilhar isso com todo mundo.
Ótimo, Núcio, muito obrigado. Te espero ansiosamente que a gente se encontre no seu retorno, tá? Muita felicidades aí para você nesses últimos meses que você vai passar, né? E que tenha um excelente retorno, que nós vamos estar aqui te esperando. Aí você pode ter certeza que você vai comer carne de segunda a segunda, tá? Qualquer coisa, você pode ligar para o Tocantins que nós vamos mandar para você, não preocupe não, tá? Muitíssimo obrigado, né? E para quem está nos assistindo, né? Esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.